Oi, gente! E aí, bem-vindos a mais um episódio. Yes, já deixa o like, porque, né, o like de quem acompanha a gente já sabe que o papo vai ser bom. Então deixa o like, compartilha, fala pros seus amigos, deixa um comentário aí pro YouTube ajudar a gente. E vamos lá, sem mais delongas. Hoje a gente tem um assunto muito interessante. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Mariana, eu tenho uma agência de viagens online, então eu consigo trabalhar daqui da Indonésia, de Bali, onde eu moro, eu e o André, que também trabalha comigo, a gente trabalha junto. E essa é a Mona, que também vai falar um pouco dela. Prazer, gente. Fala do seu trabalho, que hoje é sobre trabalho. Sobre trabalho. A gente vai falar sobre trabalho hoje, enfim, como que a gente chegou até aqui, né? Eu também moro em Bali, por isso que a gente tá aqui, e eu trabalho com marketing, então eu vou explicar um pouquinho para vocês tudo que eu já fiz, como que eu cheguei onde eu estou hoje. Esse é o objetivo do podcast, de falar hoje com vocês sobre essa trajetória nossa, o que ajudou, né? O que a gente passou para estar aqui hoje. A gente estava um pouco na dúvida do nome, porque transição de carreira ou transição de jeito de trabalhar, porque no meu caso do André foi uma transição de carreira, a gente saiu de um tipo de trabalho e foi para outro. No caso da Mona, ela sempre teve o mesmo trabalho, mas ela saiu do presencial pro... Como é que fala que você faz? Pro remoto, trabalho remoto. Mas, de certa forma, mudou bastante a forma como eu trabalho. Assim, o tema geral, de certa forma, continua o mesmo, né? Assim, o que eu faço, né? Mas de um jeito completamente diferente. Então, assim, o nosso foco é para quem quer sair da CLT ou do jeito tradicional de trabalhar segunda a sexta, das 8 às 9 no escritório, para das 8 às 18 no escritório, das 9 às 19, nem lembro mais. O que você falou? Das 8 às 9. Eu até já esqueci qual que é o horário de trabalho normal. Das 9 às 18, né, no escritório, porque eu sei que é uma coisa que muita gente, primeiro, tem curiosidade, ou tem vontade, ou acha que é uma coisa de outro mundo. Então a gente está aqui para provar para vocês que não é uma coisa de outro mundo. E uma coisa bem interessante, o André ele não está aparecendo, mas está aqui nos bastidores, que ele que cuida do nosso áudio e vídeo, é que a gente saiu do mesmo lugar, nós três, assim, nossos pais não tinham negócio, assim, a gente não é de famílias que já eram pessoas autônomas, já eram pessoas empreendedoras, não. Nos três casos, nossos pais tinham trabalhos muito estáveis. Eu brinco que na família da minha mãe, as pessoas elas são concursadas desde Adão e Eva. A partir de Adão e Eva, toda a minha linhagem são de pessoas concursadas. O André também, o pai dele se aposentou depois de 25 anos na mesma empresa. Seu pai também, né? Trabalhou sempre muitos anos, minha mãe também. Então, assim, a gente não teve esse incentivo da nossa casa, que eu acho que é diferente, né? Quando a pessoa já cresce num ambiente que o pai já tem loja, tipo, já cresce num ambiente mais empreendedor, a gente não. E nós três estamos aqui em Bali, só que, assim, a gente teve nosso início igual, nosso fim igual, mas o meio foi bem diferente. Então, para vocês verem que são vários caminhos até chegar nesse objetivo final. E, primeiro, a gente queria começar falando por que a gente acha que tantas pessoas querem isso. Por que você acha, Mona? Você que veio de todo mundo corporativo mesmo. Não, então, eu acho que assim, muita coisa tá mudando, né? A forma de se trabalhar, a forma de se enxergar mesmo, né? Assim, como uma pessoa que contribui, né? E que precisa, né, estar ativo economicamente na sociedade para poder ter o sustento. Eu acho que muda muito, né, da geração dos nossos pais e o que é a geração nossa atual, né, de como que a gente enxerga trabalho. Então, acho que esse é um fator muito interessante, que mudou muito. E a questão também é a forma de se viver, né, hoje tudo muito facilitado. O que você buscava, né, quando você saiu? Eu acho que é mais essa questão de você ter um novo estilo de vida, de você ter uma forma de vida diferente, né? Que não te obriga, por exemplo, a todo dia estar no escritório, a você ter uma rotina. Das 9 às 8. Das 8 às 9, que nunca era nesse horário, né? Porque assim, trabalhava bastante. Então, eu acho que essa rotina do mundo corporativo, né, que eu vim, é uma coisa que, assim, depois de um tempo, você percebe que aquilo ia ser eternamente aquilo. A sua vida, como um todo, a sua vida ativamente, né, tipo, trabalhando, ia ser isso. E aí foi quando eu percebi que, assim, não, calma, eu já tinha viajado bastante, já tinha, assim, várias referências, né, de como trabalhar, de como as pessoas enxergam dinheiro.
Eu falei, não, por que né, é porque assim, gente, na verdade, todo esse histórico, toda essa questão minha, ela veio junto com o sabático, né? Então eu tinha pedido demissão da empresa que eu trabalhava, já estava lá quase 8 anos, era uma grande empresa multinacional. E aí eu pedi demissão, fiz o sabático, e aí nesse retorno do sabático que foi quando me fez pensar melhor nas opções que eu tinha, entendeu? Porque eu acho que quando a gente tá trabalhando no CLT, você tá no automático e você acaba não pensando. E parece que não existe vida fora daí. Exato. E você convive com um monte de gente que acha que não existe vida fora daquilo. Então você meio que vira uma bolha e você acha que é isso, que o mundo é isso. Se você não trabalha no mundo corporativo, se você não tem um emprego fixo, com seus benefícios, enfim, você não é ninguém na vida, ou como você vive. Não existe vida após um cooperativo, não existe vida fora do cooperativo. Então, eu acho que quando eu estava no sabático, depois, né, que eu terminei o sabático, tudo que eu precisava, enfim, queria voltar a trabalhar, quando foi esse momento de você pensar um pouco, que eu acho que é o que não acontece com a maioria das pessoas, né? As pessoas estão engaçadas ali no automático e não para muito para pensar, né, que se você, enfim, se deixar, você vai fazer isso eternamente, assim, eternamente nunca, nada eterna, mas assim, eu digo, a sua vida toda, né, até você querer parar de trabalhar, enfim. Então, acho que foi esse meio que o grande, a chave, sabe, para querer mudar, assim. Eu já tinha vivido suficiente para entender que eu poderia me dar a chance de viver um outro estilo de vida, de tentar viver de uma outra forma, entendeu? Então, acho que foi essa... E a sua? Pra gente, na verdade, porque assim, o André, ele tinha um trabalho que ele tava lá 15 anos, quando ele saiu, ele tava 16 anos, que era um trabalho muito tranquilo, que tinha um salário, não tinha tanta pressão, era um trabalho bem tranquilo mesmo, e eu nunca trabalhei de fato, assim, eu sempre fui meio perdida, assim, profissionalmente, sabe? Eu não sabia direito o que eu queria fazer, eu tinha um trabalho voluntário que eu fazia, e eu também, tipo, tinha que cuidar da casa, e daí eu não queria um trabalho sério, daí eu ficava fazendo um monte de freela, então assim, eu tava meio perdida. O André, tipo, tava ali estável no trabalho dele, só que o que pegou pra gente foi um motivo bem bobo, assim, foi porque eu tinha todo o tempo do mundo, porque eu vivia de freelance, e ele, o trabalho dele era muito chato com férias, tipo, não tinha... Nada depois, tipo, não era muito flexível. Depois, acho que nos últimos 4 anos, assim, pôde começar a dividir 15-15. Mas antes não, nem isso podia. A gente queria viajar, né? Aí a gente falava assim, a gente tem que ir no trabalho que dê liberdade pra gente. Então, assim, pra gente, de fato, o único motivo foi a liberdade. Não posso reclamar que a gente tinha uma rotina exaustiva, que tinha muita cobrança, que tinha muita pressão. Tipo, isso não tinha. A gente queria liberdade pra viajar. E aí, mas assim, se vocês me perguntarem, eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Eu gosto da CLT. Se você me perguntar, Mariana, você prefere ser patroa ou funcionária? Eu prefiro ser funcionária, mas milhões de vezes. Porém, aí eu coloco na balança, né? Peraí, mas tipo assim, ser funcionária, ter essas, entre aspas, segurança que seu salário vai estar lá todo mês, vai tirar minha liberdade. Então, tipo, na minha balança, eu fico com a liberdade. Eu acho que é importante também, né? Quando a pessoa tá nesse momento de transição, de mudança, pelo menos de vontade, ela tem que pensar também que não vai ser um mar de rosas. Sim. Que assim, você vai perder, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que pra você talvez seja importante. Eu sei que é falsa essa segurança, mas ela é uma segurança, mesmo sendo falsa, sabe? Então você vai ter que lidar com várias coisas que até então você não tinha que lidar quando você era CLT. Eu acho que aquela frase bem famosa, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, mesmo você escolhendo ter esse estilo de vida com mais liberdade, você também tem ciência que você vai acabar optando. Trazer alguns outros estresses. Exatamente, né? Então, você também tem que aprender que, né, tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E o que eu acho que faz sentido é você avaliar o que pra você faz mais sentido na sua vida naquele momento. O que pra você é inegociável, o que é negociável. E aí você consegue entender o que se encaixa naquele momento de vida pra você, né, da melhor forma. E óbvio que, por exemplo, a gente também não quer falar que hoje o que a gente faz, né, porque no final das contas, gente, eles têm a empresa deles, né, de roteiros, né, personalizados, e eu trabalho com marketing, eu sou freelancer em marketing, trabalho como consultora de marketing, enfim, e eu trabalho com algumas agências de marketing e presto serviço para eles. Então, essa forma de trabalhar é o que funciona hoje para mim. Mas a gente também não tá querendo, né, pregar, não tá querendo dizer nada que, por exemplo, se amanhã ou daqui a um tempo a gente achar que vai ter que mudar, ótimo, não tem problema nenhum, entendeu? Todo mundo aqui também tá aberto à mudança, a gente não tá preso a nada, nada tá escrito em pedra, e o que a gente acha, assim,
a minha opinião, e eu acho que a Mariana também, o que vale para hoje, né? O que hoje tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido hoje? Então, ótimo. Então, e na nossa situação, né? Porque, obviamente, talvez se eu tivesse 3 filhos pequenos, talvez eu não tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, vamos largar tudo e vamos embora, né? Então, assim, cada um vai ter sua situação. Então, enfim, gente. Mas aí vamos para a parte prática da coisa. A gente também estava conversando sobre isso, como foi diferente. No nosso caso, meu e do André, as coisas elas foram acontecendo de uma maneira meio orgânica. Então, assim, fica até difícil para eu dar para vocês exatamente a fórmula do sucesso de como aconteceu. Porque como foi? Como eu falei para vocês, eu ficava fazendo freelance de milhões de coisas aleatórias. Aí, quando eu tava com 27 anos, eu cansei, assim, eu falei, não, eu preciso, de fato, ter uma profissão, né? Eu preciso levar a sério, apesar de eu amar muito meu trabalho voluntário, eu preciso fazer alguma coisa mais certa, assim, tipo, que preencha o meu tempo de maneira mais responsável. E aí, a gente tinha acabado de fazer uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, pelos parques nacionais, por, sei lá, 8 estados. E aí, quando a gente voltou, a minha amiga falou assim, Mariana, você quer começar a trabalhar, um monte de gente vai viajar e não se programa. E você programou a viagem, você e o André programaram a viagem pra gente e deu tudo certo. Por que você não... Eita, caiu meu celular. Por que vocês não fazem isso e vendem, né? Aí eu falei, mas peraí, será que alguém vai querer pagar por isso? Ela falou, tanta gente viaja sem saber nada, é um tipo de serviço que você pode vender. Aí como é que tudo começou? A gente abriu um Instagram e eu comecei a divulgar o trabalho que eu nem sabia direito o que era, assim, foi um negócio muito... Depois, hoje em dia, eu sei que outras pessoas fazem o que eu faço. Mas até então eu achava que eu estava inventando a roda, sabe? Eu achava que só eu, no todo o universo, fazia o que eu fazia. E a ideia naquele momento era, vou deixar de fazer meus freelances, vou levar isso mais a sério e vou usar o dinheiro para viajar, que era como a gente fazia antes. Aí, quando a coisa começou a andar e a gente viu que o dinheiro começou a entrar e tipo, o cliente começou a chegar, aí foi que a gente pensou, nossa, mas a gente pode fazer isso aqui virar alguma coisa séria. E aí que foi que a gente foi pensar, não é que a gente abriu a Roteiros pensando, vamos largar tudo e viver disso, sabe? Então, acho que a gente fez um caminho meio contrário do que acho que geralmente as pessoas já querem começar com grandes planos. A gente não, a gente começou com nenhum plano. E depois que a gente viu andar, a gente falou, nossa, acho que pode rolar. E aí foi quando a gente falou, não, agora vamos concentrar para fazer essa empresa dar certo. Mas eu acho que isso que é o caminho mais natural, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito isso na mente, que você precisa ter tudo perfeito, né? Você vai começar um novo negócio, enfim, vai começar, enfim, ser freelancer, alguma coisa que você precisa... Gente, ter uma marca pessoal, que você precisa estar nas mídias sociais, que você precisa ser perfeita, ter uma estratégia. E as coisas, elas realmente acontecem quando você já está fazendo, né? E aí, naturalmente, acontece, né? E eu acho que isso que dá um peso muito para as pessoas, né? Obviamente, cada caso é um caso. Igual nesse caso meu, que eu estou relatando para vocês, o André, ele tinha o trabalho dele, CLT, ganhava o dinheiro mensalmente. Então, assim, eu tive o privilégio de poder começar um negócio sem pressão. Eu sei que tem gente que em uma outra situação a pessoa vai ter que começar com uma faca na caveira já, porque ou dá certo ou dá certo. Então eu acho que assim, se na sua possibilidade você conseguiria, pelo menos por um tempo, fazer as coisas tipo, ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu consigo manter o CLT, ou alguém da minha família consegue manter o CLT, e o outro... vai fazer as coisas por conta e depois ver o que acontece. Ou então, se você é sozinho, se você ir por um tempo conseguir manter os dois, eu acho que é o melhor caminho, pra não começar com essa pressão. Eu abri a caixinha no Instagram e uma menina mandou, coitadinha, cadê a pergunta dela? Tipo assim, quando que começa a dar certo, né? Que ela só gastou dinheiro. Tipo assim, porque parece que no começo você só gasta dinheiro e não ganha. Só investe, né? Aí eu acho que também é interessante a gente pensar o que fazer. Porque, por exemplo, tanto eu como a Moná, eu acredito que você também. A gente trabalha com serviço. Então, a gente não precisa investir dinheiro, né? Sim. Então, quando você consegue pensar numa coisa que você consegue trabalhar com o serviço, o peso de dar errado é muito menor, porque você não tá pondo dinheiro ali. Então, se eu pudesse dar uma dica aí para quem tá começando, pensar, né? Tipo assim, se vale a pena, tipo assim, se você não consegue trabalhar com serviço ao invés de trabalhar com produto.
que você não precise fazer investimentos. Tudo que não envolva investimento no início seria mais interessante, né? Porque daí você coloca o seu serviço, o seu intelecto para funcionar ali e usa isso como, enfim, a sua forma de renda, né? O seu serviço. E basicamente, para mim também foi de uma forma natural, né? Mas porque, como eu sempre trabalhei com marketing, então a partir do momento que eu, por exemplo, decidi que eu não queria mais trabalhar para uma empresa, mas eu queria trabalhar, né, de forma remota, ter mais flexibilidade e ser freelancer. Então, foi um processo também, né? Você não tem todas as respostas logo de cara, você vai tentando várias possibilidades, vai entendendo como que você pode oferecer o seu serviço. Então, para mim, no caso, né, como eu queria, né, fazer esse movimento diferente, né, de não ser mais funcionária e eu trabalhar por conta, o primeiro passo que eu dei foi usar o que eu já tinha à disposição, que também, de certa forma, era parecido com você, que era a questão de viagem, né? Então, eu sempre viajei bastante, então eu tinha acabado de fazer o meu sabático. Então, eu tinha muita informação, muito conhecimento, de certa forma, para passar. E aí eu organizei isso de uma forma que eu pudesse, né, estruturar dentro de um canal de viagens que eu tinha também no Instagram. E aí eu usei ele para conseguir algumas parcerias, enfim. E daí eu entendi também qual seria o meu potencial, o diferencial que eu poderia oferecer para as empresas. Então, não só a produção de conteúdo, mas também a consultoria de marketing dentro desse mundo de viagem, né? Porque assim, além de eu viajar bastante, né, como, né, enfim, como turista, como viajante mesmo, eu também, todos os meus trabalhos anteriores, eu tive muito contato com o mundo de viagens, né? Que eu trabalhava em banco antes também, tinha muito contato com cartão pré-pago de viagem, eu trabalhava com muitas agências de viagem, então o mundo de viagem sempre foi muito natural para mim. Então isso também me ajudou bastante, né? Então eu consegui juntar algo que já era muito natural para mim, que eu já tinha essa experiência e eu fui usando o que eu já tinha na mão, pronto, para poder, na verdade, ir atrás das empresas e conseguir as parcerias. E assim, gente, só consegue e você só vê as coisas acontecendo se você vai bater na porta e se você tá em movimento. Se você ficar lá esperando, eu vou oferecer meus serviços, você não vai ficar esperando, entendeu? Você vai ter que ir batendo na porta das pessoas e vai ter que tentar oferecer isso para o máximo de pessoas, né, que você acredita que faz parte ali do seu grupo potencial. Então, para mim também foi bem natural. Só que essa questão também, né, do canal de viagens, ele aconteceu por um tempo, né, mas, enfim, acho que mais de 2 anos, se eu não me engano. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo como essa minha parte da consultoria de marketing para as empresas poderia ser feita, entendeu? E aí, com isso, eu fui criando a minha própria metodologia. Entendeu? De como desenvolver a parte das mídias sociais para eles, ajudar, como poderia ajudar eles na questão de marca também, de posicionamento de marca. E aí, tudo, por isso que eu acho que tudo é um acúmulo, né? Cada coisinha que você vai fazendo e vai passando, ela vai te dando mais estrutura, mais fundamento para você conseguir chegar ao que você, na verdade, depois vai entender que aquilo ali, mais para frente, você vai falar, nossa, esse é o meu negócio. Tipo, você vai lapidando o negócio, né? Você vai lapidando aos poucos. Então, por isso que não existe nada muito pronto, assim, sabe? Que do dia pra noite você vai conseguir mudar, assim, totalmente. Você vai passando por um processo e vai cada vez mais afinando. Vai lapidando, até chegar, por exemplo, no que hoje, pra mim, eu entendo que é o meu diferencial, entendeu? Como serviço, o porquê que uma Mas agência... mesmo hoje, você acabou de começar uma coisa totalmente nova, né? Com o cliente e as ligações. Sim. Tipo assim, é uma coisa que você não fazia até então e agora você faz, porque as coisas vão acontecendo. E os projetos vão aparecendo e você vai se colocando à disposição para aprender a fazer, enfim. Isso que ela comentou é um projeto, né, que eu tô trabalhando com a agência de marketing que eu trabalho na Europa, e eles perceberam uma demanda que existe entre a área de marketing e a área de vendas. E aí a gente está trazendo um serviço, né, que oferece ligações, então, para as pessoas. Eu preciso muito tossir. Essa guerreira, gente, ela merece. Vai, porque tá doente. Vai falando a garganta, vai. Mas é isso, então eu acho que o grande eu acho que é isso, começar, você tem que ter um plano, obviamente, mas pensar nessas duas coisas. Não colocar muita pressão em cima do seu plano, obviamente que você quer fazer dar certo, mas calma, sabe?
E em segundo, ir vendo o que vai acontecendo com o passar do tempo. Porque daí igual a gente começou a ver, porque tudo... quando a gente começou a ver o negócio dando certo, que daí a gente falou, nossa, se isso aqui der certo, o André pode finalmente largar o trabalho dele. Porque é uma coisa que eu quero falar com a pessoa CLT, eu não sei se isso acontece muito com pessoas da nossa geração. Acho que o André meio que é um caso à parte, assim. Porque ele ficou 16 anos na mesma empresa. E a gente já estava junto desde o 6º ano, 4º ano, 5º ano, sei lá. Desde o começo. E aí a gente tinha apartamento para pagar, a gente tinha contas muito altas. E aí desde o 2º ano, né, a gente estava junto. E já faziam 16, né, já passaram-se 14, e a gente tendo apartamento para pagar, a gente se bancando sozinho e tal. E aí a cada ano que passava, ele não gostava ele não queria mais fazer o que ele fazia, a gente queria ir embora da cidade que a gente morava, só que a cada ano que passava ele ficava mais preso, porque ele falava assim, putz, mas eu já tô com esse salário aqui. Se eu for começar do zero em qualquer outra profissão, eu vou ter que... Tipo assim, eu não vou começar no salário que eu tenho hoje, eu vou ter que baixar o nível. E eu já tenho um monte de conta para pagar, porque eu tenho apartamento, tenho isso, tenho aquilo. Então, sempre foi essa luta interna nossa. Mas aí, quando a gente viu a Roteiros, ela crescendo, né? Ainda não chegava no salário dele. Mas a gente viu o potencial ali, a gente falou, bom, então vamos trabalhar aqui, nisso aqui que a gente tem na nossa mão. E aí, quando chegar no salário que o André tem, né, que é com que a gente consegue viver hoje, aí ele larga e a gente fica só nesse. Então, às vezes, não se apegar muito. Eu sei que é difícil isso que eu vou falar pra vocês agora. Hoje, olhando pra trás, eu acho que ele se arrepende de cada dia, que ele não saiu antes do trabalho dele, que ele, tipo, esperou passar 16 anos. Então, se você busca uma coisa nova, sabe, encontre um jeito de fazer, tipo, não espera passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá, tenta achar essa sua saída logo. É porque eu acho que mais vai passando o tempo, mais apegado você vai ficando, assim, mais coisas, mais segurança você vai criando, porque você fala, mas já faz tanto tempo, mas eu já vou perder 16 anos, 15 anos na mesma empresa, né? E aí vai criando esse vínculo, vai ficando, parece, cada vez mais impossível de você conseguir sair, né? Sim, e aí no nosso caso, conforme a gente via nossa agência de viagem crescendo, a gente também falou, bom, mas a gente vai trabalhar por conta, então também não dá pra gente sair com uma empresa e um sonho só. E aí a gente também foi se organizando para fazer uma reserva financeira, que no nosso caso, a gente pensou que teria que ser de 1 ano. Assim, a gente fez uma reserva, a gente pensou num valor bom. Se nada der certo, né, se vem outra pandemia, alguma coisa acontece, quanto tempo a gente vive? A gente precisa de dinheiro há 1 ano. Então a gente fez as nossas contas, vivendo simples, né? Quando que a gente precisava viver 1 ano? E aí a gente conseguiu. E eu acho que isso é muito importante, né? Quando você tem esse dinheiro guardado. Eu não recomendo, tá, gente? Eu sei que vocês vão... Talvez um caso em 1000, que a pessoa largou tudo. Meu Deus. Eu sou sei lá. Eu sei que, tipo assim, a pessoa largou tudo com 20 reais e um sonho e deu certo, mas assim não dá, sabe? Eu acho que a gente tem que ser responsável o suficiente. Então, assim, a reserva financeira é muito importante. No nosso caso, foi de 1 ano. Foi uma reserva de 1 ano que a gente fez. Que a gente conseguiria viver 1 ano. Pelo menos 6 meses. Acho que o ideal são 6 meses, porque daí te dá o conforto. Pelo menos 6 meses, né? No mínimo 6 meses. Pra você não ficar na pressão também de que, né, assim, se você tá ali investindo no início, enfim, tá dando seu sangue, o seu tempo, a sua energia, pelo menos você tem essa segurança, né? Então eu acho que, assim, a reserva financeira é uma coisa que é muito importante, assim, que ela vai te dar segurança para você tomar uma decisão dessa. Então, com certeza, fazer isso. Se você conseguir, assim, a reserva financeira é o ponto-chave. Você tem que ter 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, o valor aí que você acha que... E se você conseguir, como a gente... A Monar não fez isso, mas a gente só, de fato, abandonou... O André só abandonou o trabalho dele quando a Roteiros estava dando certo o suficiente para ele poder abandonar. Então, eu acho que é uma coisa que deu uma segurança muito grande pra gente. Mas eu acho que muita gente não faz isso. Aí você tem que confiar no seu taco mesmo e correr. Hoje, olhando pra trás, a gente pensa, putz, se a gente tivesse dedicado antes à nossa empresa, a gente poderia ter se libertado antes. Mas, como eu falei pra vocês, eu tenho alma de CLT. Então, acho que eu não teria tido coragem, no meu caso. No meu caso, como eu
pedi demissão e estava no sabático, durante o meu sabático eu não trabalhei, né? Então, o objetivo realmente não era trabalhar. Então, como eu só fui começar a pensar de novo em trabalho depois do meu sabático, eu acho que foi um pouco diferente, que eu tive essa quebra, né? E aí eu não precisei, por exemplo, estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? De estar trabalhando como funcionária, CLT, e tentando algo diferente, algum novo negócio, como freelancer, nada. Eu meio que tive que sair do zero, assim, tipo, começar do zero realmente, mas, como ela comentou, né, essa questão de reserva, de emergência, isso me ajudou a ter o conforto e não ter essa pressão de que tem que dar certo pra ontem. Tem que dar certo pra ontem, por exemplo, cheguei no meu sabático, no mês seguinte eu já tava alucinadamente, não. Eu tive ainda um tempo para tentar estruturar, pensar como que eu queria fazer, e aí eu fui, na verdade, oferecer isso como serviço, né, para as empresas que eu achava interessante. E aí a gente estava falando sobre você ir lapidando e tal, mas eu acho que você vai poder dar essa ideia melhor para as pessoas. Porque eu acredito que hoje, para ser uma coisa, igual a gente falou, seria melhor se você pudesse trabalhar com serviço. Onde se faz isso? No digital. Né? Tipo, eu acho que o movimento mais comum hoje é a pessoa sair do mundo real e ir para o digital oferecendo algum serviço. Como que você, como uma pessoa do marketing, assim, o que você falaria para essa pessoa? Assim, a pessoa está lá, sei lá, a pessoa é professora, a pessoa é, sei lá, qualquer profissão. Como você acha que ela pode começar a pensar o que ela pode fazer no digital? Para você que é do marketing, você acha? Que dica você daria, assim? Eu acho que assim, é uma pergunta complexa, porque depende muito do perfil das pessoas, né? Então, assim, se você realmente quer continuar na sua profissão, se você quer ter uma abordagem diferente, ou se você quer criar seus próprios serviços online. Então, por exemplo, tem gente que está no online, eles são a cara do negócio. Então, eles não vendem um produto digital, né? Eles são garoto propaganda do próprio negócio deles, né? Então, esse é um objetivo. Tem gente que faz isso com o digital. Enfim, muitas pessoas, vocês já devem ver no Instagram de vocês, no feed de vocês. Agora, para alguém que quer viver 100% do digital e não depender de nada físico, essa questão de serviços é o ideal. Então, tentar pensar em como você poderia usar o seu conhecimento, a sua experiência em um serviço. Então, professora, será que ela conseguiria oferecer esse serviço online, dar aula online, aula particular, até às vezes consultoria para outros professores? Depende, tem tanta, eu acho que segmentação que você pode entrar, dependendo do que você faz. Então, por exemplo, se você é professora concursada, digamos assim, você pode ajudar outras pessoas a passarem concurso de professor, entendeu? Você pode ter essa especialização, esse nicho. Ou, enfim, depende muito do seu perfil, do que você tem como experiência. Eu acho que a primeira análise é ver assim, o que você tem já de experiência. No que você é bom. No que você é bom. Porque tem isso também, às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô vendo uma galera fazendo, sei lá, e-book de rotina fitness. E eu vou fazer, só que eu sou sedentária, eu não, tipo assim, não combina, né? Acho que o primeiro de tudo é descobrir no que você é bom e não ir pela moda do que tá todo mundo fazendo. O que você é bom, o que você já faz e transformar isso num serviço. Como que você poderia oferecer isso? Então, aí depois entender, né, um pouco do que é a demanda, como funciona o mercado e como que você pode estruturar um serviço para isso, né? Aí tem infinitas possibilidades e não existe um caminho, uma fórmula mágica, um caminho certo para isso, mas eu acho que saber no que você é bom e o gap, assim, onde você está entrando no mercado, você está oferecendo, você está solucionando que problema? Então você precisa ter um problema, o seu cliente tem que ter um problema e você tem que ser a solução desse problema. Essa é a base de tudo. E aí você vai trabalhar isso, né? Você pode oferecer um serviço para acabar com um problema que esse tal cliente aí tem. E você, como pessoa do marketing, você acha que o mercado está saturado já em algumas áreas? Ou não? Você acha que se a pessoa for boa, dá para entrar no digital ainda? Não dá para entrar, gente, ao tanto de pessoas, né? Tem muita gente no mundo. Ativas na internet, mídias sociais. E o que eu acho que hoje as pessoas, elas acabam pecando um pouco, assim, elas acham que, primeiro, elas têm que ser perfeitas e maravilhosas de início, que elas têm que já nascer profissionais e extremamente, né, maravilhosas, enfim, com tudo perfeito. Não é assim que funciona. Você tem que começar. Óbvio que você não quer fazer nada muito esculachado também, mas você precisa dar um pouco em movimento. Você tá em movimento.
E uma segunda coisa que eu acho que é o que a maioria das pessoas pecam, que eu queria falar, era as pessoas, elas subestimam demais o básico, entendeu? Então você sendo constante ali nas mídias sociais, ter consistência, isso é a chave, é o principal, entendeu? Mesmo você talvez não tenha o melhor Reels do mundo, a melhor edição do mundo, mas se você tá ali constante, né, e mostrando consistência e relevância para o seu público, você tá atraindo as pessoas certas. Então, uma hora as pessoas vão ter o interesse, né, de contratar o seu produto, o seu serviço, até porque você vai ser inteligente o suficiente e você não vai ficar sustentando ali no seu canal, nas suas mídias sociais, um assunto que depois não vai virar um produto que você vai poder vender. Eu acho que esse é o grande erro. É o grande erro. Você tem que ser intencional. Então você tem que sempre pensar, toda a energia que você está tendo para criar conteúdo, para gerar interesse ali nas pessoas, é para determinada ação. Então, qual é essa ação que você quer das pessoas? Você precisa ter sempre isso em mente. E saber que esse conteúdo que você vai criar agora, que você está escrevendo o post, está editando o vídeo, você está gerando essa ação que você deseja, né? Porque às vezes você quer fazer só o que está na moda, só o que está em trend ali de todo mundo, mas você acaba pecando porque você não está, de certa forma, atraindo as pessoas certas. Pensa sempre assim, você tem que falar sobre banana para atrair macaco. Basicamente é isso. Você não vai ficar falando de banana o dia inteiro nas suas mídias sociais para depois você querer vender, sabe, banana para golfinho, para golfinha. Tipo, para quê? Entendeu? Então você também tem que atrair aquele grupo de pessoas que vão estar seguindo você, eles têm que ser relevantes para você, pro seu serviço. Também não adianta você ter lá vários vídeos virais, várias coisas legais, milhões de pessoas te seguindo, sendo que nenhuma dessas pessoas pode virar um potencial cliente. Então, você tá perdendo tempo, dinheiro, energia, tudo. Eu acho que assim, antes de tudo, quando a pessoa começa no digital, ela tem que saber, ela tem que ter um produto, mesmo que aquele, no fim das contas, a vida mude, as ideias mudem, e aquele não seja o produto que ela vai trabalhar de fato. Mas ela tem que entrar com o produto. Porque eu vejo muita gente que começa no Instagram e parece que a pessoa, ela simplesmente quer ser influencer e fazer publi. E, gente, em 2025, quem consegue, sabe, começando do zero? Você tem que ser muito carismático. Eu tenho certeza que você aí do outro lado da tela não é tão carismático assim. Eu não sou tão carismática assim. Então, assim, não, a gente não vai ser o Whindersson. O Whindersson já foi o tempo. Eu acho que você precisa de um produto e você precisa fazer, igual a Mona falou, né? Você precisa fazer os conteúdos pra vender aquele produto. Quando a gente, eu tava até falando isso pra ela, que quando eu comecei no Instagram, eu não conhecia ela ainda. E lá no começo, quando a gente começou em 2018, 2019... Hoje eu tô mais preguiçosa com o meu conteúdo porque eu já tenho a base de cliente. Mas na época era post, tipo, quase todo dia e sempre assim, post útil, sabe? Ajudando de fato a dor daquela pessoa. Como encontrar um hotel legal, onde procurar, ou como planejar, não sei o que lá. Então, a gente construiu a nossa base de seguidores, que não é muito, né? Eu tô desde 2018 no Instagram, eu não tenho 9 mil e poucos seguidores ainda, não tenho nem 10 mil. Só que é uma galera que quer botar dinheiro ali. Porque que adianta você ter um monte de seguidor, mas ninguém vai botar dinheiro em você, sabe? Eles são potenciais clientes, né? E assim, tipo, eles estão ali em algum... E é muito uma coisa que eu vejo, assim, muito no meu Instagram. Às vezes a pessoa me segue há 4 anos. E eu tô ali todo dia falando da viagem, planeja a viagem, eu mostro feedback dos clientes que já fizeram, não sei o que, não sei o que lá. E aí, depois de 4 anos que ele vai, Mariana, tipo, comprei uma viagem, aí ele lembrou, tipo, tem aquela menina que eu sigo no Instagram. E ela planeja a viagem, daí, tipo, naquele dia ele vai me contratar. Não foi quando ele começou a me seguir há 4 anos atrás. Então, tipo, ele tem que saber o que eu tô fazendo, né? E eu acho que no mercado do Brasil não tem nada melhor que o Instagram hoje em dia, né? Pra divulgar trabalho. Assim, o Instagram... É que depende, né, do perfil, se é uma empresa mais com se uma pegada mais institucional, o LinkedIn também funciona bem. Enfim, depende com quem você tá falando. O TikTok também para uma galera mais jovem, uma dinâmica diferente também serve, né, bastante. Acho que depende muito do perfil, né. Eu acho que só é interessante, que nem a Mariana tava falando, porque a gente só tem 9 mil, né, seguidores. Isso é bem importante, porque assim, não é porque você, digamos que você entendeu que você quer trabalhar remotamente, você quer ter um estilo de vida mais flexível, enfim, você quer trabalhar de forma remota no digital. E eu acho que o que a Mariana comentou que é importante, essa questão de seguidores, não se apega a isso. Não paga boleto. Porque o papel dela, ela não quer ser influencer, ela não quer ser blogueira, por exemplo, na internet. Ela tem um serviço,
ela vende um serviço na internet, ela usa as mídias sociais para poder divulgar, para poder mostrar o trabalho dela. Mas ela não é uma influencer. Então, ela não tem necessidade de ter vários milhões de seguidores. E nem se vocês forem seguir pelo mesmo caminho de querer oferecer um serviço e de trabalhar remotamente, assim, de certa forma, também número de seguidores não quer dizer nada. Até porque não adianta nada você ter 1 milhão de seguidores e quando você precisa vender o seu serviço, você vai ter Ninguém compra. ninguém comprando, ninguém engajado. Você precisa de pessoas que estejam interessadas, que de certa forma estejam interessadas no que você pode oferecer para elas, né? Então, por isso que o conteúdo tem que ser bem intencional. Você tem que deixar bem claro, bem explícito a dor que você está suprindo, né? Porque daí você, como pessoa ali, você é a solução. E aí, como comunicar isso e como você vai se vender, que é o interessante. Não, e eu confesso que eu me acho muito gênia do marketing, porque eu nunca estudei marketing, gente, mas quando eu comecei, né, no Instagram, que igual eu falei pra vocês, eu achei que eu inventei o que eu faço, eu achei que eu tava inventando. E aí, era isso, parecia que eu ficava ali todo dia batendo na tecla que as pessoas precisavam do meu trabalho sem elas nem precisar, nem elas não sabiam que elas precisavam. Então, daí eu ficava lá explicando, olha, gente, se você não planejar a viagem, pode acontecer isso com você, e você não vai aproveitar 100%, e você vai perder tempo, que não sei o que lá. Então, tipo assim, na verdade, eu acho que o meu público, a base do meu público, quando eu comecei, que a gente batia muito nessa tecla, primeiro a gente teve que informar a pessoa que ela tinha aquele problema, para depois a gente vender o trabalho. Então, eu me achei muito boa. Ela é a expert em marketing já. Eu me achei muito esperta nisso, porque eu falava assim, gente, de onde que eu tirei isso, né? Mas tem estudos e, enfim, é assim mesmo que funciona. E assim, depois quando você se aprofunda em marketing, mas é que, gente, não é o objetivo daqui também, né? A gente não tá dando nenhuma aula demais. Mas, na verdade, mudou o tema. Não, mas é porque, tipo assim, eu acho que é uma coisa importante a galera que quer... Porque hoje em dia a maneira mais fácil de se livrar de CLT é ir pro digital. Sim. E eu acho que essa é a base que a pessoa tem que saber, né? Sim. E aí você vai atrás dessas informações, você pode, né, enfim, ter bastante... A gente pode fazer um dia só com consultoria gratuita, na aula de marketing. Mas o que você comentou faz muito sentido, porque é realmente assim que funciona, né? Então, quando você cria conteúdo, você tem várias etapas ali de como que o consumidor, ele passa na jornada dele, né? Então, o seu potencial cliente... Tem aqueles que não sabem que tem problema, daí você vai lá e vai reforçar a dor que ele tem. Aí depois ele toma conhecimento do problema, enfim, até ele depois tomar a decisão de compra, sabe? Então tem todas essas etapas, enfim, é o normal, é o natural. Você vê, a Mariana nunca trabalhou com marketing, mas ela... eu acho que se você... Não, eu reparo hoje, assim, aquilo que a gente falou, né, que a galera hoje, não, pra eu começar eu preciso comprar um curso de sei lá quem, porque daí eu tenho que aprender. Gente, tem tanto conteúdo gratuito que se você se esforçar um pouquinho, você, tipo, já consegue pelo menos ter uma base ali de como começar. Então, acho que tem que ir atrás. Então, é isso. Acho que a gente, né, nos dois casos, a gente descobriu uma coisa que a gente era bom e a gente falou, bom, vou focar nisso aqui agora. E... por onde começar? Acho que por onde começar hoje... O que você falaria para as pessoas, assim? Por onde começar? Como eu comecei no Instagram, eu falaria vai pro Instagram. Mas é isso, acho que existem carreiras mais sérias, entre aspas, que acho que a galera tá no LinkedIn, né? Tem algumas coisas, eu acabo, na verdade, quando meu trabalho, né, assim, que eu faço para várias empresas, eu acabo fazendo muita coisa no LinkedIn também. Eu acho que o LinkedIn funciona muito para conexões B2B, que é business to business, né? Então, se você tem um produto que você vende para outras empresas, é muito interessante, eu acho que tem que estar no LinkedIn também. Mas eu acho que assim, a gente falando de coisas de digital, produtos digitais, tudo, para o cliente final, acho que o Instagram hoje funciona muito bem. Acho que assim, igual, porque, por exemplo, o YouTube, Instagram, YouTube falam que é muito legal também, né? Mas assim, você vai precisar de uma estrutura melhor. O Instagram você pega a câmera e começa a filmar e pronto. E YouTube você precisa ter uma constância, né? É um longo caminho que você constrói. Você não vai construir um canal no YouTube assim, tão rápido, quanto outras mídias outras mídias sociais conseguem te dar. Mas eu acho que assim, o importante é você entender, assim, você é bom no quê? Qual é a dor que você pode onde tá seu público e quem é essa pessoa, tudo, enfim, é você saber quem é a pessoa que você vai ajudar, ou quem é o seu público, a dor que você vai cuidar dela, e aí você vai vir com uma solução. Esse é o básico do básico, então, tendo isso em mente, você consegue pensar os tipos de serviços, como que você pode oferecer, né?
E aí, hoje em dia, que a gente sabe, hoje os empreendedores, eles são basicamente os garotos propagandas do próprio serviço deles, né? Veja você. Explica hoje em dia. Não, se você... Como você consegue clientes? Então, é que hoje, igual hoje eu tô meio preguiçosa com a minha criação de conteúdo, mas é isso, assim, a galera já tá ali, já me conhece, e aí indica, assim. Eu cheguei num momento muito confortável, assim, do Instagram, do trabalho, por isso, assim, a gente já montou a base de clientes, tipo assim, eles já confiam na gente, e eles vão indicando, então por isso que eu tô mais preguiçosa. Mas se eu quisesse ganhar mais dinheiro, eu teria que fazer do jeito certo, que eu não tô fazendo muito. Mas é isso. E deixa eu ver aqui o que mais. A gente já falou, né, de identificar o nicho e sobre a rotina também, sobre a rotina do dia a dia, porque tem as dores e as delícias, né, galera? A gente tem a nossa liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de trabalhar a hora que quer, tirar férias quando quer, tal. Porém, tem a parte do dinheiro, que é diferente, né? Tipo, o dinheiro não vai cair todo mês ali, do jeito certo. Tipo assim, dia 5 eu vou receber meu salário e tal. Como que pra você equilibrar isso? Da liberdade com o financeiro, tipo assim, não equilibrar, mas... Como que é a palavra? Não surtar, sabe? Não surtar, porque vão ter meses piores, né? Vão ter meses melhores. Eu acho que para ninguém surtar, o ideal é assim, é você entender qual é o quanto você precisa para viver, né? No lugar que você tá morando, qual é aquele valor, e aí você, enfim, tudo que é acima daquilo vai direto para você guardar. E você, não é porque um mês você tá ganhando muito mais que você vai gastar loucamente porque você tá ganhando mais dinheiro. Não, você sabe que na média, acho que a nossa questão, na verdade, a forma como a gente enxerga hoje a renda, acaba sendo uma coisa muito mais anual, de certa forma, e você saber que você tem um mínimo ali para viver. E quais são as grandes projetos, as grandes coisas que você vai ter que investir mais naquele ano específico. E aí você mais ou menos já sabe o quanto de dinheiro do ano, mais ou menos, você tem que fazer para conseguir aquilo. Então, na média, as coisas vão acontecendo, né? Só que é óbvio que você tem que ter muita estrutura emocional para guardar esse dinheiro e você não fazer loucuras e você saber que aquele mínimo que você precisa por mês, talvez ele vai vir, às vezes, agrupado em vários meses e você vai ter que depois se diluir de uma forma... E eu não sei se no seu nicho é assim, mas igual, pra gente, a gente sabe exatamente quando a gente vai ganhar mais dinheiro e quando a gente vai ganhar menos. Por exemplo, a gente trabalha muito com viagem pro hemisfério norte, pra Europa e pros Estados Unidos, Canadá. Então, a gente vai trabalhar muito na época que é quente nesses meses. E a gente sabe que a gente faz muito casal também. Então, quer dizer, casal ou amigo, gente que não tem filho, né? Que não tem gente que não leva pessoas em idade escolar. Então, eu sei que os meses bons nossos são de abril a outubro, que é épocas que a galera que não tem filho não precisa viajar, como é que fala? Tipo assim, a pessoa não vai criança, não tá atrelada às férias, e também é quente no hemisfério norte. Então eu sei que abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, durante esses 7 meses eu vou trabalhar muito e vou ganhar uma grana boa. Só que daí quando começar novembro, que é o frio, eu sei que vai ser ruim. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vão ser 5 meses ruins. Então os 7 meses que eu ganhei mais dinheiro, eu não posso torrar o dinheiro e depois passar fome, sabe? Então acho que você vai aprendendo, assim, aonde é a sua alta temporada, onde é a sua baixa, quando entra mais cliente. Não sei se você tem a ver com épocas comemorativas, no seu caso. Não, no meu caso. O seu não. Mas no meu caso tem muito a ver também, porque como eu, no caso, o que eu ganho é por hora normalmente, né? Os projetos que eu trabalho por hora. Então, assim, a gente considera o que seria, um projeto grande ou um projeto pequeno. É assim que a gente enxerga, sabe? Não, mas no seu caso, vocês têm mudanças, tipo, você sabe... Muito pouco. Às vezes, num ano, você sabe, tipo assim, sei lá, o início do ano é pior que o final do ano. Sim, dezembro e janeiro sempre são meses... que as empresas estão parando. As empresas estão parando e as pessoas já começam a ficar meio, sabe, não é tão eficiente de ficar respondendo as coisas e de querer decidir as coisas. E no caso da Europa, né, o verão também para eles, ali é mês de agosto, bem parado. Que quase ninguém tá trabalhando, tá todo mundo de férias, então ninguém vai tomar nenhuma decisão importante. O que foi feito antes
foi feito, que não foi agora só quando voltar, depois em setembro. A galera é mais assim, eles levam as férias de verão bem a sério, assim, eles aproveitam mesmo. Essa que é as nuances que eu vejo. Mas como é por projeto, então assim, às vezes termina um projeto e aí outros que são mais constantes, daí depois acaba que um grande entra, enquanto a gente sempre tem os outros constantes. É diverso, assim, não tem uma coisa muito, que eu posso falar de regra, sabe, assim, padronizada. Então, acho que pra você é mais difícil ainda, mais difícil, você precisa ser mais organizada ainda, né? Porque você não sabe se no mês que vem você vai ter um projeto bom ou não. Assim, vai ser sempre uma novidade. É sempre uma novidade, mas eu também, assim, eu priorizo trabalhos longos e trabalhos que eu sei que demandam mais tempo e mais energia, né? Eu normalmente não faço projetos pequenos, assim, que é só de um mês, sabe? Muito raro. Porque também não é proveitoso, é porque, enfim, porque acaba sendo perigosamente. Não, porque acaba sendo muito estressante e dura muito pouco tempo. Então, os projetos que a gente acaba pegando são projetos grandes, que a gente sabe que vai durar vários meses. Então, acho que até agora, o que aprendemos nessa live? Primeira coisa, que antes de você mudar, você tem que ter uma reserva financeira. Sim, e depois que você já mudou, você precisa organizar o seu dinheiro de uma maneira inteligente para você viver aí entre esses altos e baixos de, às vezes, você é muito rico e às vezes você é muito pobre. E aí você precisa ter uma reservinha para lidar com isso. E sem surtar também. E eu acho que tem que ter como é que fala a palavra? Um centro, assim, emocional. Você tem que ser uma pessoa centrada pra você não surtar nos meses ruins, né? Sim, você achar que o mundo vai acabar, você vai morrer de fome. Então, uma coisa que a gente faz, assim, muito, assim, igual agora a gente tá numa fase de muito trabalho mesmo pra entregar pro cliente. Então, nessa fase, a minha parte de divulgação, ela fica meio largada. Não devia, mas fica. Mas aí, na época que a gente tá com menos cliente, né, que daí já deu uma baixada no volume de trabalho, aí a gente... Então, no nosso caso, não sei se tá certo ou errado fazer isso, não sei, mas a gente tenta, tipo, equilibrar isso, sabe? Porque também, o que acontece, muita gente larga o trabalho CLT e vai trabalhar por conta e vive escravo do trabalhar por conta também, né? Sim, isso é muito rápido, mesmo... Porque não tem horário, você tipo, tá em casa, você tá trabalhando, tá em casa, tá toda hora trabalhando, não para nunca. E pra gente, não sei se você passa por isso, mas eu passo, é a questão do fuso horário. Porque como eu tô em outro fuso horário, então às vezes é de noite aqui pra mim, as pessoas estão falando comigo, porque, coitadas, pra elas é de dia lá no Brasil, elas não entendem que eu tô à noite. Então, assim, é difícil encontrar, pra mim é difícil encontrar esse... Acho que a Monella já é um pouco mais, acho que como você trabalha com empresa, também é mais fácil, né? Porque Sim, as pessoas estão seguindo os trabalhos dele. Eles também têm horário e assim, como eles estão na Europa, pra mim é excelente, porque eu tenho a minha manhã livre, então eu posso, né, tá fazendo outras coisas de manhã, então eu trabalho à tarde pra noite, assim, né, começo da noite, é o meu horário mais ou menos de trabalho. E quando eles estão ativos lá na Europa, por causa do fuso horário é muito bom, pra mim dá diferença. E eu também, assim, eu determino muito forte os limites também, tipo, eu não trabalho, por exemplo, às vezes eu tenho muita coisa pra fazer, realmente, eu acabo trabalhando até mais tarde, mas eu me policio bastante pra não trabalhar, por exemplo, depois das 9, ou às vezes eu faço reunião, se eu tenho alguma coisa, assim, no último horário, 9, 10 da noite, eu não gosto de trabalhar muito mais tarde, e eu não trabalho sábado e domingo por nada. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar na terapia. Se eu for fazer terapia, o primeiro motivo vai ser esse. Porque eu tenho uma necessidade muito, assim, parece que se eu não tratar o cliente como a melhor pessoa do universo inteiro, ele vai me odiar e ele não vai querer mais o meu trabalho. Então, a hora que me mandarem mensagem, eu respondo. Então, assim, pra mim isso é meio pesado, sabe? Eu era pior, assim, eu tenho melhorado. Mas eu acho que é um pouco difícil pra mim, pelo menos pra minha personalidade. E como eu lido com pessoa física, eu não lido com empresa, é um pouco difícil pra mim. Colocar esses limites. Porque o do seu também, como você tá lidando com a empresa, o cara de lá também, tipo, deu às 6 da tarde dele, ele não quer ficar falando com você, né? Não. O meu povo quer falar comigo o dia inteiro. Ainda mais você tá no fuso horário diferente, as pessoas estão acordando e você aqui tá de noite. Se você falar, não estou trabalhando mais, aí você fala com mais ninguém. Exatamente. Mas aí por isso que você, durante o dia, pode ser mais assim, tranquila, de você saber que tem alguns horários, por exemplo, amanhã daqui, acaba sendo bem mais tranquila, porque você... Não, a minha manhã é super tranquila, porque você tá com as pessoas indo dormindo.
Então aí ela pode ter tempo para fazer outras coisas. Também não é assim, também escravo, né? Não, mas é uma coisa que eu preciso melhorar, assim, eu preciso entender, é porque é isso, gente, é uma linha muito tênue, assim, porque agora que nosso dinheiro vem todo da Roteiros, pra mim, né, é uma coisa muito pesada, assim, de pensar, meu Deus, se eu perder esse cliente, eu perco o meu sustento, porque todo o meu sustento está aqui nesse lugar. Então eu fico assim, eu não posso, assim, eu preciso fazer tudo por ele, tudo, tipo, eu tenho que deitar no chão pra ele passar em cima de mim, o que não é saudável também. Mas eu só tenho 2 anos fazendo o que eu faço, né, então acho que eu vou melhorando com o tempo. Já melhorei um pouco, mas é difícil, acho que é uma parte bem difícil. Essas coisas... A gente já falou bastante da rotina, né, da liberdade financeira, a gente não falou muito de como encontrar clientes, né, hoje em dia você acha que já tá suficiente, né, os seus... Não, então, é que agora a gente tem o nosso e-book, a gente já tinha um livro, a gente vai lançar um curso em breve, então assim, eu acho que nesse momento a gente deveria, porque a gente escalonou que fala, tipo assim, a gente tem alguns produtos, porque por exemplo, gente, roteiro, a gente só faz 6 clientes por mês, a gente não faz mais do que isso, porque a gente não dá conta, 6. Eu faço 6, a gente faz 6 viagens por mês. A gente não faz mais do que isso, porque além de planejar a viagem, a gente dá suporte durante a viagem. Então, a gente não entregaria o trabalho do jeito certo, que a gente acha que é o jeito que a gente quer entregar. Porém, agora a gente tem um e-book e a gente tem o nosso livro e agora a gente vai lançar um curso, que são coisas que eu posso vender infinitamente, né? Tipo assim, se 1000 pessoas quiserem comprar, tudo bem, porque é um produto. Então, acho que nesse momento eu deveria focar em ter mais seguidores, porque esses seguidores vão virar compradores, né? Então, eu preciso fazer essa lição de casa. Mas pra mim, assim, no meu caso, é 100% Instagram. 100%, tipo, 100% Instagram. E agora o YouTube a gente tá fazendo, e o motivo da gente tá fazendo o YouTube é ter, como é que fala? Autoridade, né? Porque eu acho que muito do nosso trabalho vem disso, assim, do meu trabalho com o André. Da pessoa olhar e falar, nossa, eles sabem do que eles estão falando, eles conhecem, eles tipo, têm noção, então eu vou contratar eles, porque, então acho que o podcast, na verdade, é isso que a gente quer agregar ao nosso trabalho. E aí, de certa forma, você consegue entregar mais densidade, né, você consegue ter profundidade nos assuntos, que um post, às vezes um Reels, ele é mais para chamar atenção e para trazer as pessoas mais para próximo de você, né, ter essa conexão. Agora já um YouTube já te dá a chance de você aprofundar o seu conhecimento, mostrar o quanto técnico você tem ali de informação, quão capaz você é, né, de entregar o que você está prometendo ali para as pessoas. Então, por isso que é bem legal. E eu acho que no meu caso, sim, né, quem está perguntando, que nem eu, freelancer, enfim, hoje eu trabalho com agências de marketing, então eles me contratam como freelancer, e aí eles, por exemplo, tem os projetos deles, eles precisam de pessoas para fazer. Então, no caso, eles me acionam e eu acabo trabalhando para eles e faço as coisas, né? Desde produção de conteúdo até estratégia, posicionamento de marca, enfim, tudo que envolve, né, marketing, que envolve mídias sociais, estratégia, esse tipo de coisa. Hoje, também, no caso meio da Mariana, isso talvez seja parecido, que hoje eu não tenho tanto a capacidade de buscar novos clientes, novas agências, porque o que eu já estou trabalhando para eles, já de certa forma já atingiu um nível de horas que eu não consigo mais absorver, sabe, com outras coisas e outros projetos, porque eles já me tomam... Você não pode ter clientes infinitos. Exatamente, porque essa agência que hoje eu já trabalho, né, trabalho assim, não tenho vínculo, tá, empregatício, nada, trabalho assim, sou freelancer deles e sou prestadora de serviço, então... O que eles me demandam de tempo hoje já é assim, suficiente. Eu não consigo me dar mais tempo, entendeu? Para outras coisas. Mas se eu precisasse, eu usaria, no meu caso, o LinkedIn. Então, criar conteúdo, mostrar que você tem autoridade, exemplificar como que é o seu trabalho, como você já ajudou outros clientes. Trazer isso para a prática, eu usaria o LinkedIn, com certeza, número 1. E também existem várias plataformas, né, no mundo de freelancers que você consegue oferecer os seus serviços e aplicar até para projetos. Então, quando eu comecei com a plataforma que chama Upwork.
A gente pode até colocar aí na descrição do vídeo, o nosso time aí de audiovisual vai fazer isso. E aí você pode, na verdade, buscar várias oportunidades de freelancers lá, e não só do mundo de marketing, né, que é o meu mundo, mas tem várias outras coisas, vários tipos de projetos lá, enfim, às vezes até uma coisa simples, sabe, assim, 2 horas de trabalho e você recebe lá um valor, pode ser desde tradução, às vezes precisa de virtual assistant, então tem muito hoje pessoas, né, que elas estão mudando, acho que a forma de trabalhar e a forma de contratar pessoas, de usar freelancers ao invés de ter esse contrato aí mais com vínculo empregatício. Então, dá uma olhadinha nesse site. Esse é o que eu, assim, mais usava, né? Faz tempo que eu não uso ele. Tem vários outros, gente, muitos outros. Aí vocês podem pesquisar e dar uma olhada do que esse mundo aí pode te oferecer. E hoje que a gente convive com pessoas que, sei lá, 90%, sei lá, 80% trabalham remoto. Quando eu tava no Brasil, eu acho que eu não conhecia ninguém que trabalhava remoto, assim. E hoje eu conheço muitas pessoas. Não, que a gente convivia, do nosso convívio. Não lembro de alguém que trabalhava remoto. E hoje é basicamente assim que as pessoas trabalham. Então, o nosso convívio aqui, a nossa realidade. Quando você sai da bolha do CLT, você vê que existe vida. Existe vida após CLT, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão fazendo as coisas, mas você precisa sair e olhar de fora. E aí você vai descobrindo novos caminhos do que você pode seguir. Com certeza, tipo, hoje, se a empresa, sei lá, deu outra pandemia, precisamos fechar a empresa. Hoje eu sei esses caminhos que antes eu nem sabia que existia. Você acha que eu sabia que tinha plataforma de freelance? Não sabia. Então, acho que tem que ir atrás, galera. Tem que ir atrás e ver que existe esse mundo. Pesquisar, olhar, enfim, isso acho que demanda um certo tempo para você tentar estruturar o seu próprio pensamento. Você entender o que você quer para você, o porquê que isso faz sentido agora, enfim, e aí, ok, você entendendo isso, qual seria o próximo passo? Eu preciso de um trabalho remoto, um trabalho digital, um trabalho mais flexível, tá? Que tipo de trabalho você poderia oferecer baseado na sua experiência, no que você já viveu? E aí você vai fazendo isso por partes até você, enfim, conseguir ter um plano ali na sua mão e você conseguir fazer, né? Mas que não espere, gente, tá tudo perfeito, você ter tudo maravilhosamente lindo, enfim, tudo super mega profissional, porque daí você não vai sair do lugar nunca, você vai ficar sempre paralisado, e aí você vai ficar triste porque você acha que tem que estar tudo perfeito. Você tem que fazer aos pouquinhos e celebrando, né, assim, reconhecendo os seus esforços para cada coisinha pequena que você faz. E fazer, né, porque a tomar a decisão. Porque assim, como eu falei já algumas vezes, eu e o André, a gente não gostava de morar onde a gente morava, na cidade que a gente morava. O André não queria mais ser naquele trabalho, mas era aquilo, assim, quero sair, mas a gente não fazia absolutamente nada. Então eu acho que, né, se eu pudesse dar uma dica aí para quem está desse lado e está nesse mesmo dilema, começa, né, pensa no que você pode fazer, guarda dinheiro para você ter a segurança de conseguir colocar aquele plano em prática. Mas faça, não fica só na imaginação, porque na imaginação nada vai acontecer mesmo. No desejo, naquela coisa, ai, que maravilhoso Nossa, a vida, as pessoas falam muito, é porque eu queria a vida de vocês, eu queria não sei o quê. Tá, mas o que você tá fazendo? Nada, tá, sabe? Tá rolando no Instagram o dia inteiro vendo coisa que não interessa, sabe? Coisa besteira. Então, assim, estuda também, acho que é importante estudar. E tem muito conteúdo online, gratuito, que pelo menos para você começar, dá para começar. E é isso que a gente falou. Começar pequeno. Todo mundo começou pequeno. A gente estava lembrando hoje que o primeiro roteiro que a gente vendeu foi um roteiro para Nova York de 1 semana. E o roteiro inteiro foi o preço do que a gente cobra em 1 dia de roteiro hoje. Então, não vai também querer começar com sonhos megalomaníacos, né? Tipo, nossa, eu vou começar conquistando tudo, aí vou cobrar muito caro, porque eu sou muito maravilhoso. Então, acho que, tipo assim, vai com calma. E assim, até eu também, no começo, quando eu tava, né, começando como freelancer também de marketing, mesmo tendo experiência no mundo corporativo há muito tempo, tudo,
É óbvio que no começo você precisa ter um portfólio, né? Então você precisa ter os seus primeiros clientes. Então não tenha medo e ache que você, eu sou muito bom para ficar oferecendo coisas quase gratuitas, quase sem custo. Mas você precisa desses clientes, entendeu? Pra você ter feedback, pra você ter, tipo, quem te indique, né? É só o começo. Entenda que é só... Na verdade, se você colocar na ponta do papel o que eles vão te proporcionar depois como oportunidade para vocês encontrarem outras coisas, tudo, esses primeiros clientes, mesmo que ele não tenha um retorno financeiro ali que você acha que merece, mas no fundo, se você coloca no papel, é um investimento que você está fazendo para sua empresa. E é um investimento que depois vai te ajudar a construir a sua reputação, vai te ajudar a entender até a forma como você trabalha, que a gente estava falando, né, de lapidar, que às vezes você acha que você é bom em determinada coisa e que você pode oferecer determinado serviço. Só que conforme você vai oferecendo isso e vai fazendo, você vai desenvolvendo às vezes outras habilidades, vai vendo que outros caminhos fazem mais sentido e aí de repente você tem uma metodologia totalmente diferente do que você imaginou que você poderia fazer para determinada coisa, entendeu? Então as coisas elas vão evoluindo assim de uma tal forma que isso só acontece quando você está em movimento. Então não tenta ficar muito paralisado assim que tem que ser tudo perfeito e maravilhoso. Vai fazendo, começa. E aí vai testando e vai vendo e não tenha medo que no começo você precisa começar, gente. Então precisa ser humilde e achar que assim, você não é o dono da bola também, você não vai começar lá de cima, entendeu? Sim. E pra gente fechar aqui, o que isso mudou na sua vida, Mona? Assim, qual foi o impacto no seu emocional, na sua felicidade, na sua alegria, em você como pessoa? O que sair do CLT e ir pra trabalhar por conta própria mudou na sua vida? Eu acho que assim, mudou toda a minha vida, né? O estilo de vida, enfim, hoje o que eu sou, como eu faço as coisas, acho que mudou tudo, né? A forma como um todo. E daria para fazer um outro, acho que é só pra falar disso. Só falar disso. Mas acho que assim, gente, só quando você sai, talvez, daquela sua rotina, daquela vida no automático, porque para mim, eu acho que o clique foi eu conseguir sair do automático, entendeu? Porque é muito difícil a gente conseguir se desfazer disso. Quando eu consegui sair disso, aí eu consegui ter uma visão de fora e consegui enxergar que, tipo, opa, essa talvez não era a vida que eu gostaria de ter por tanto, sabe, assim, até eu ficar velha. Não é isso que eu queria. E aí eu só fui percebendo isso quando eu tava de fora, entendeu? Então, às vezes, a gente, quando tá muito ali no ambiente, naquele mundo que a gente vive, às vezes a gente não consegue ter outras percepções e a gente acha que aquilo ali é o que há, entendeu? É a realidade e, enfim... Não que você tem que questionar e tem que ser rebelde, né? De assim, querer questionar, inventar roda, enfim, ser mega extraordinariamente único no mundo, não é isso. Mas eu acho que a questão é quando você consegue sair do automático, dessa vida no automático, que você consegue enxergar outras formas de vida, outras formas de se viver. E, enfim, eu acho que isso foi o grande lance, eu acho, para eu conseguir entender que a vida não é só um mundo corporativo. Depois que eu entendi isso, que as pessoas conseguem trabalhar, conseguem ter uma vida até mais equilibrada, usufruir da vida, saudável, sem tanto tempo no trânsito como eu ficava pelo menos 3 horas, no mínimo, 3 horas no trânsito todo dia. Quando você consegue entender que existe vida sem ser isso, aí você fala, uau, ok, será que eu consigo? Aí uma coisa importante que a gente não falou um pouco. Provavelmente a maioria das pessoas que vocês convivem, assim como a maioria das pessoas que eu convivia e a Mona convivia, elas estão ainda nessa coisa do CLT, da segurança, e vai vir um monte de gente, inclusive seus pais, as pessoas da sua família, e eles vão te dar conselhos de tem certeza, e não sei o quê, super bem intencionados, não é que as pessoas querem o nosso mal, é que de fato as pessoas acreditam que aquilo é o melhor e que a gente tá perdendo uma coisa muito importante. Mas se você acredita no seu coração que ter um trabalho autônomo vai te fazer melhor, com responsabilidade segue na sua ideia, sabe? Eu acho que a gente tem que às vezes aprender a ignorar os outros também. Porque se a gente tivesse escutado todo mundo no Brasil, a gente ainda tava no Brasil, na mesma vida, no mesmo... que a gente não queria. Então, assim, você tem que bancar, sabe? Tipo assim, bancar a sua decisão.
E pensar que, assim, as pessoas, elas têm uma referência de vida e elas querem dar a opinião delas, elas estão preocupadas com você, de certa forma, seu futuro, a sua segurança, porque essa é a realidade que elas têm. Elas não tiveram ali outras oportunidades, ou elas não conseguem, talvez, enxergar o todo de uma forma como você consegue enxergar. Então, assim, como ela falou, se apega no que você acha que é importante pra você, no que faz sentido. E às vezes, assim, é uma tentativa, gente. Se você acha que depois não faz mais sentido, você voltar Se a situação mudou de alguma maneira. Não tem problema nenhum, gente. A gente, todo mundo a gente tá sempre aprendendo e o ser humano evolui muito. Então, o que hoje faz sentido pra gente pode não ser amanhã. Enfim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, e uma Maria vai ficar chateada. É uma coisa que ajudou, eu esqueci de falar isso antes, mas que ajudou muito a gente quando a gente tava fazendo a nossa reserva financeira para um ano e tal. Eu lembro que a gente pensou assim, tá, qual que é o pior cenário possível que pode acontecer hoje que a gente tem uma empresa de turismo? Bom, pior cenário possível seria uma guerra, uma pandemia, alguma coisa que para de novo o turismo e a gente não tem como viver mais. Por quê? Porque a gente vende a viagem, as pessoas não estão viajando, o que a gente vai fazer? Porque quando teve a pandemia, o André trabalhava, então assim, a gente não teve nenhum problema. Na verdade, a pandemia pra gente foi maravilhoso, porque foi quando a gente não parou de gastar dinheiro com viajar e começou a gastar dinheiro com juntar dinheiro para nossa reserva de emergência. Mas hoje não, hoje a gente não tem essa segunda renda. Então, se acontece, o que a gente vai fazer? Então, a gente sentou e falou, bom, o que a gente vai fazer? Os meus pais têm uma casa, né, em Ubatuba, que é a casa que a gente aluga até. E a gente pensou, bom, não, numa emergência a gente pode morar nessa casa ou até na pior das hipóteses, se precisar alugar essa casa, a gente pode morar com nossos pais e a gente vai trabalhar de alguma coisa que a gente nunca fez, sei lá, limpeza, quiosque, qualquer coisa que a gente nunca fez, mas que a gente é jovem, a gente é forte, a gente pode fazer isso e a gente não vai morrer, né? Não é que se der uma coisa errada no nosso trabalho hoje, a gente vai morrer de fome. Não, a gente tem uma segunda opção, não é a opção que a gente, como é que fala a palavra? Tipo assim, não é o que eu quero hoje, mas eu também sei que eu não vou pra rua da amargura. E eu acho que isso ajudou muito a gente. Estabelecer esse pior cenário possível. Sim. E quando você olha pro pior cenário possível, você vê que ele não é tão horrível assim. Que ele é normal. Então, acho que isso ajuda também a conseguir dar esse passo. É bem importante. E no caso da gente, como eu falei já, eu sou 100% CLT no coração, no sentido da segurança, entre aspas. Mas a gente ganha tantas outras coisas, né? Tipo, a liberdade de trabalhar quando a gente quer, a liberdade de tirar férias quando a gente quer. O André, tipo, surfa todo dia. A gente, tipo, tira, ano passado, 60 dias de férias no ano. Então, assim, quando que a gente faria isso? E, no fim das contas, é diferente você ter um cliente te cobrando, entre aspas, né? Que você sabe que você deve coisas pra ele, mas do que um chefe no seu ouvido, falando, te botando pressão, fazendo, às vezes, te tratando mal, né? Fazendo algum tipo de assédio moral, sei lá. Então, no fim das contas, na balança do prós e contras, a gente não troca a nossa vida por nada, com certeza. E, com certeza, mandaram uma pergunta se o André se arrepende. Não sei se ele quer responder. Você quer responder se você se arrepende ou eu posso responder por você? Posso responder por você. O André, ele se arrepende de não ter feito isso antes, na verdade. Ele fala, eu não acredito, porque o André tá deprimidíssimo, que ele vai fazer 37 anos essa semana. Tá depriquíssimo. Aí ele fica, eu não acredito. E quando aconteceu tudo, né, a mudança toda, ele tinha 35. Ele fala, eu não acredito que eu perdi 35 anos da minha vida, e não sei o quê, tinha que ter feito isso antes. E aí ele fica choramingando da oportunidade que ele perdeu pra trás. Então, ele não se arrepende nem um pouco. Eu também não me arrependo, apesar né, essa adrenalina. Eu também não me arrependo, assim, eu recomendo, assim, eu acho que se você tem vontade, sua vida vai ser outra. Pré-vida
autônoma e pós-vida autônoma, assim, é outra coisa. E se você puder trabalhar com serviço e não com produto, essa é a minha dica. Eu não consigo me ver trabalhando com produto. Eu não trabalharia com produto nunca, sem lidar com estoque, fazer pedido, investir muito dinheiro. Eu acho que vai muito contra o que a gente tá falando tudo, né? Dessa questão de você ter liberdade, autonomia. Mas fica aí a nosso incentivo, gente. Se vocês têm outras dúvidas ou outros tipos de perguntas sobre esse tema, ou, enfim, qualquer outros temas que vocês acham que é legais a gente trazer, vocês podem comentar aí, dar nos comentários, deixar o feedback pra gente, que a gente vai continuar trazendo alguns vídeos aí. E se vocês gostaram desse papo de marketing, acho que a gente podia marcar um vídeo de consultoria no TN, consultoria gratuita de marketing apenas para quem quer começar aí. E é isso, deixa o like, compartilha. Se inscreve aí no canal, manda aí pros amigos, pra todo mundo, e a gente se vê no próximo vídeo. Adiós. Tchau!